para fazermos dessa forma, e porque eu sei que Deus tem algo especial para cada um de nós. Abra a tua Bíblia no livro de Josué. O Senhor tem me tocado para ler esse livro, e já a semana passada Deus já tinha falado no meu coração para nós estarmos meditando sobre isso. Já estava no meu coração de falar sobre isso, porque Deus colocou no culto que nós estávamos aqui, né? E o Senhor falou comigo para ler sobre isso. E eu quero que você abra no livro de Josué, no capítulo 1, o versos 6 e 7. Grande nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que diz assim, 1 Josué 1, 6 e 7. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém? Feche os teus olhos por mais um momento. Senhor, sou grato por essa palavra. Ó eterno Deus, Tu que reinas pela eternidade, sempre reinará no nosso meio. Tu que estás aqui, ó Espírito Santo, que nos conduz a conhecer Teus mistérios, Tua palavra. Por isso, Senhor, ensina-nos, fala o que, Senhor, Tu queres que eu fale, que seja para a nossa, Senhor, cura, a nossa libertação, a nossa alegria. Faz, o Senhor, a Tua vontade, não a minha vontade, mas somente a Tua, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Poder sentar, irmãos. Eu sei que a gente está realmente passando numa fase difícil, nesses tempos, com a nossa nação, que muitas vezes a gente fica preocupado, não é? E a gente fica assim, vendo quanto que estão distante do que Deus quer e Deus planejou para nós. Eu sei que muitas promessas Deus tem para esse país, para essa nação, e muitas vezes o inimigo, né, quer ofuscar isso, quer atrapalhar as promessas de Deus. E assim, irmãos, nós vemos aqui no povo de Israel, o povo, quando estava peregrinando, antes mesmo de falar sobre esse tema aqui, a gente vemos a caminhada do povo de Israel, quando Moisés, né, quantas coisas que Deus usou o seu servo, quantos milagres que Deus realizou através do seu servo, como que hoje é uma noite de milagre, né? Eu também quero falar isso, né? O tema da minha mensagem é herdando as promessas, herdando os milagres de sua presença. E isso eu quero que você esteja colocando no teu coração, que Deus, né, como foi com aquele povo ali no deserto, Ele é com nós nos nossos dias também. Ele está nos conduzindo, muitas vezes passando por deserto, por provas, passando por dificuldades, mas Deus está à nossa frente. Mesmo que de repente para você diz, eu não consigo vencer essa prova, eu não consigo vencer essa enfermidade, mas é Deus nos ensinando, é Deus nos conduzindo a depender totalmente dEle. E assim Ele foi com Moisés. Eu irei contar um pouco da o trajetório dele em breves palavras, né? Tudo o que aconteceu desde o princípio, o nascimento dele, o milagre, porque ele era para ser morto. O rei queria matar as crianças, porque havia um plano de Deus para aquele homem ser o libertador, e por isso que o inimigo queria matar todas as crianças, e quase que conseguiu matar, mas a sua mãe, né, usada por Deus, sobre uma estratégia que Deus deu para ela, conseguiu dar a vida para aquela criança, que foi o instrumento na mão de Deus. Deus, Ele usa as pessoas para realmente dar continuidade à obra que Ele quer em nossas vidas, e por isso Ele nos colocou neste lugar, né? Por isso Ele nos trouxe neste lugar, porque existem homens aqui, homens e mulheres aqui que estão à frente, os pastores, os obreiros, eles são homens que Deus usa para conduzir a cada um de nós nessa jornada. E Moisés, assim, quando cresceu,
né, passou por tudo, aquelas provas, aquele estudo ali diante na escola dos faraós, né, ali se instruindo, se aprendendo, mas de tudo isso ele teve que ir para onde? O deserto. Ele poderia ter ali sido um governador, mas Deus conduziu ele ao deserto para ensinar algo mais. Deus conduziu ao deserto para ele aprender a pisar no chão, a andar realmente ali no lugar que Deus estava preparando ele. Aí foi realmente um trabalhar de Deus para a vida dele. E muitas vezes Deus faz isso com nós, né, irmãos? Deus faz isso com nós, Ele deixa nós muitas vezes lá no deserto para que nós venhamos saber de onde, o que nós precisamos aprender. E hoje estamos aqui em poucos, mas amanhã Deus pode mudar. Deus pode mudar a história de um dia para outro, porque Deus pode fazer isso. E eu creio no agir de Deus. E Deus ali trabalhando com Moisés, tirou o povo do Egito, já foi um milagre, né? Porque o povo teve que refugiar no Egito por causa da fome que estava tendo naquele tempo, e por isso que ele levantou José para ali conduzir o povo para estar ali no Egito, mas Deus levantou esse homem para arrancá-lo dali com um braço forte. Irmãos, são milagres e milagres que Deus realizou através de Moisés, que até hoje muitos vê Moisés como até mesmo um grande homem, até mesmo um Cristo, né? Um homem que foi realmente usado por Deus, que depois que ele até mesmo na sua morte, Deus mesmo o sepultou, né? Coisa assim extraordinária. Até hoje ninguém consegue encontrar onde está o corpo de Moisés. E assim, irmãos, de tudo isso Deus começou a usá-lo, e depois ele chegou a essa parte que quando ele morreu, veio o seu sucessor, e esse que foi Josué, esse homem que Deus terminou, né, de levar o povo àquele lugar que Deus tinha prometido a Isaac, a Jacó e a Abraão, né? Deus mostrou esse lugar para eles, e isso, Deus usou esse homem, Josué, e escreveu essa palavra que eu vou ler aqui com os irmãos: esforça-te. Deus falando para ele: tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Isso eu quero dizer aos nossos obreiros, aos nossos pastores aqui: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, porque você está conduzindo um povo a entrar neste lugar que Deus tem preparado, a entrar nessa terra que Deus prometeu naquele tempo para aquele povo, mas para nós hoje em dia é a nossa nação, é a celestial, é o lugar que Deus tem preparado para nós, e esse é o lugar que nossos obreiros, os pastores, estão querendo conduzir a cada um de nós para estar indo para este lugar. E por isso ele deixou essa palavra para Josué: esforça-te. Para o que é o esforço? É realmente dar a mão, né, ajudar com alguém que está ali caído, alguém que está desanimado. Esforça-te, sai desse casulo, né, sai desse buraco que muitas vezes nós nos encontramos, irmãos. É verdade, as lutas são tantas, as tribulações são muitas, que muitas vezes a gente não consegue nem reagir. Mas quando Deus falou para ele: esforça-te, Josué, tenha bom ânimo, e essa palavra é para você e para mim. Hoje, se nós estamos aqui, porque alguém estendeu as mãos e nos ajudou, e disse: tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazeres conforme toda a lei. E qual que é essa lei, irmãos? A lei é essa palavra que nós temos aqui, essa espada que nós temos que estar afiando, estar se meditando, estudando dia após dia, porque quando nós estamos no campo de batalha, nós temos que saber usá-la, né? Como vocês vê que quando antigamente tinha aqueles arados, quando eles iam arar ali a terra para fazer a plantação, se elas não tivessem com os instrumentos bem afiados, ela iria somente machucar a terra.
Ela ia somente ferir a terra. Se a tua espada está desafiada, você não vai conseguir vencer os inimigos, você não vai conseguir vencer a tua batalha. Mas quando nós estamos estudando, afiando essa espada, limpando e usando, e nós iremos vencer e destruir a obra do inimigo. E por isso que temos que estar afiando essa espada, esse nosso instrumento de guerra. E quando vocês veem que quando a palavra de Deus diz assim, para que a gente não coloque o jumento e um boi junto para arar, E muitas vezes nós fazemos isso, Quantos jumentos, muitas vezes colocamos para ajudar a gente, e nós confiamos neles, e muitas vezes realmente faz com que nós vemos parar a obra. Quantas vezes nós confiamos em pessoa que vai ajudar aí na sua caminhada, e eles só atrapalham. E Deus não quer que tenha esse jugo desigual. Por isso que muitas vezes temos que caminhar só e puxar realmente ali o estrado sozinho, mas fazer a obra de Deus. Ele quer isso para nós. Não podemos deixar parado de não realmente mexer a terra para plantarmos a palavra, porque quando nós esperamos pelos outros, os outros não vêm, nós temos que estar puxando esse arado, e para que possamos trabalhar na terra, e para que a semente venha produzir, para que venha realmente ter frutos, e esse fruto venha realmente podermos entregar ao Senhor. Por isso que devemos, irmãos, não ter esse jugo. E muitas vezes nós queremos nos aconchegar em outras pessoas. Já que esse fulano não pode vir, então eu não vou. E desanima muitas vezes. Mas não, irmãos, temos que realmente dizer: a terra é do Senhor, essa terra Deus me colocou, e nessa terra eu frutificarei, e nessa terra nós iremos trabalhar, iremos produzir, iremos conquistá-las para a glória do nome do Senhor Jesus. E por isso que esse homem, como Josué, vendo todos os obstáculos, quantos milagres eles realmente fizeram ali, de passar o rio Jordão, de passar por cima das muralhas, porque Deus estava com ele, e Deus está no nosso meio. Como a gente sabe, irmãos, que muitos testemunhos, se a gente desse uma oportunidade para contar os milagres que nós já tivemos. Eu, pelo menos, tenho muitos milagres, até mesmo no meu nascimento, irmãos, eu não era para estar aqui, mas Deus livrou-me da morte. Deus me tirou realmente assim da sepultura, porque quando criança eu tive bastante dificuldades no meu aprendizado, porque havia um tumor em meu cérebro e que eu não sabia, mas Deus revelou para o seu servo e me curou com o seu dedo. Ele colocou os dedos na minha mente e me curou. Porque eu tive muita dificuldade quando era criança para estudar. Eu não desenvolvia, eu não tinha aquele desenvolvimento que há uma criança normal. Mas quando Deus me curou, tudo ficou normal. E graças a Deus estou aqui testemunhando essa bênção que Deus realizou, esse milagre que Deus realizou em minha vida. E por isso que Ele faz coisas tremendas, como fez naquele povo através de Josué, para conduzir aquele povo. Ele tirou a muralha, Ele matou os inimigos, e eles chegaram ao lugar onde que Deus tinha prometido. E assim é o povo de Deus, assim é você. Se a tua luta, se o teu trajetório está difícil, saiba que Deus está pronto, está ensinando você alguma coisa. Deus quer te ensinar, porque quando nós assim estamos na prova, é o Senhor nos provando, é Deus nos ajudando a entender que precisamos depender dEle, que precisamos buscá-lo mais e mais para realmente ser abençoado e chegar ao lugar onde que realmente o Senhor tem proposto para nós. Como Moisés, de tanto ele trabalhar, mas mesmo assim não pôde entrar naquela terra, mas ele viu. Ele viu, porque quem prometeu não foi um homem, não foi um homem qualquer que prometeu aquela terra a Abraão, a Isaac, a Jacó, foi Deus. Deus prometeu e mostrou a Moisés, mas Josué conduziu até o final. Irmãos,
realmente é uma coisa que nós temos que ver, né, que hoje em dia, quantas promessas Deus tem dado para nesse lugar, tantas promessas para nós, e se nós realmente não estivermos assim como aqui, esse versículo número 7, que tão somente esforce e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Se nós pararmos de fazer isto, né, de querer se desviar, querer se perturbar por um tumulto, uma palavra, né, querer se entristecer por os dardos que o inimigo lança, nós não iremos sair do lugar, nós ficaremos no deserto ali rodando como ficou o povo de Israel. Mas quando nós colocamos Deus à nossa frente, sabemos que Ele vai como uma nuvem, né, como uma noite, assim na noite como fogo, para levar, e como no deserto Ele deu o maná, deu a carne, deu a roupa, a vestidura, Ele vai suprir a nossa necessidade, porque Deus é fiel, Ele promete, Ele cumpre em nossas vidas, amém, irmãos? E por isso eu quero trazer essas palavras aos irmãos, né? Se está difícil a sua cruz, realmente abraça o teu irmão, né? Ore, peça oração e nós juntos iremos caminharmos, porque esta é a vontade de Deus, amém? Vamos se colocar de pé nesse momento.